Desde pequeno, Sai foi moldado para não ser ninguém. Nas sombras da organização raiz, sob o olhar impiedoso de Danzo Shimura, ele não teve nome, família nem escolha. Era uma ferramenta, um ser treinado para matar sem hesitação e obedecer sem questionar. Em um mundo em que os sentimentos eram tratados como fraqueza, Sai aprendeu a sorrir apenas porque lhe ensinaram que um sorriso disfarçava intenções. Seu talento para a arte era a única centelha de humanidade que restava, mas até isso foi drenado pela doutrina que o cercava. As linhas que desenhava não expressavam alegria, tristeza ou amor, eram apenas formas vazias. Antes de se tornar conhecido como Sai, ele não tinha sequer um nome. Era apenas mais uma criança órfã, arrancada da infância e moldada pela raiz, uma divisão secreta da Ambu da Vila da Folha, comandada por Danzo Shimura. Lá, os órfãos eram educados para matar, treinados para extinguir qualquer traço de emoção, proibidos de criar laços. Durante esse período, um único elo rompeu a solidão de Sai. Shin, o garoto, ligeiramente mais velho, tornou-se sua única companhia constante, dentro e fora dos treinos. Sai o via como um irmão, a única pessoa que realmente existia em seu pequeno mundo. Certa noite, enquanto jantavam sob o silêncio habitual, Sai se perguntou há quanto tempo viviam daquela forma. Tudo parecia eterno e imutável, o mesmo teto, as mesmas vozes, e de algum modo, ele se sentia satisfeito assim. O vínculo entre os dois meninos era a única luz em meio à escuridão da raiz. Foi nesse contexto que Shin, com seu sorriso sereno, levantou-se e de repente entregou a Sai um embrulho. O presente, um simples caderno de desenho, deixou o garoto confuso, até que percebeu o que segurava nas mãos. Shin observou com ternura, queria oferecer algo que fizesse o irmão continuar desenhando, algo que lhe desse um motivo para sonhar. Sai prometeu que preencheria o caderno com a história deles, registrando cada momento vivido lado a lado. Shin, por sua vez, fez com que ele jurasse mostrar o caderno quando estivesse completo. Foi um instante puro, quase sagrado, dois irmãos selando um laço que, sem saber, seria posto à prova pelo destino. O tempo passou, e ambos cresceram sob a vigilância fria de Danzo. Quando o treinamento chegou ao fim, o líder da raiz impôs o teste final, uma luta até a morte entre os dois. Não haveria escapatória, quem fugisse seria considerado morto. Assim era o método da Ambu, criar laços apenas para destruí-los, ensinar amor apenas para arrancá-lo do coração. Em sua lógica cruel, apenas quem não possuía alma poderia se tornar uma arma perfeita. Sai hesitou. Lutar contra Shin era algo que ele simplesmente não podia fazer. Tremendo, disse que não desejava enfrentá-lo, mas Shin avançou sem piedade, como exigia o dever. Sai desviava, fugia, até que um estrondo atrás dele o fez parar. Ao se virar, viu Shin caído, imóvel. Aterrorizado, correu até o amigo. No entanto, antes que pudesse tocá-lo, a lâmina fria de uma kunai encostou em seu pescoço. Shin, com voz fraca, confessou que Sai era bom demais para sobreviver naquele mundo. Seu coração ainda era puro demais. Em seguida, afastou a arma e revelou o motivo de sua rendição. Estava doente, vítima de uma enfermidade incurável que escondia de todos, inclusive de Danzo. Shin sabia do teste e havia resistido até aquele momento apenas para entregar sua vida ao irmão que mais amava. Se continuar preso a esses sentimentos, um dia falhará em uma missão, disse ele. Viva por mim, e liberte-se do que sente. Como o último pedido de Shin, Sai conteve o choro e se afastou. Atrás dele, o irmão, caído no chão e ainda sorrindo, murmurou suas últimas palavras. Eu queria ter visto seu desenho terminado, aquele que prometeu me mostrar quando concluísse. Desde esse instante, algo dentro de Sai se apagou. Todas as emoções que um dia o tornaram humano foram arrancadas de sua mente e do seu coração. Tornou-se frio, distante, incapaz de demonstrar qualquer sentimento. Agora, ele vivia unicamente para cumprir ordens, exatamente o propósito para o qual a Ambu moldou durante anos. O caderno que recebeu de Shin permaneceu incompleto. Naquele livro estavam registrados momentos preciosos, lembranças, batalhas e o vínculo que compartilhou com seu irmão. Contudo, a última página ficou em branco, um vazio impossível de preencher por alguém que havia esquecido como sentir. Sob as instruções de Danzo Shimura, Sai foi designado para integrar o time 7 como substituto de Sasuke Uchiha. A decisão, aparentemente simples, escondia um propósito muito mais profundo que só seria revelado mais tarde. Logo em seu primeiro contato, sua frieza provocou desconforto no grupo. A maneira analítica e impessoal com que falava fez com que Naruto e Sakura o encarassem com desconfiança. Ainda assim, Sakura demonstrou curiosidade por seus desenhos, algo que Sai recebeu com indiferença, pois sabia que suas obras não possuíam alma, eram meras reproduções de formas, sem emoção. A primeira missão do novo time 7 era emboscar Orochimaru durante uma reunião marcada com o falecido Sasori. No entanto, a estratégia foi descoberta, e o confronto contra o Sannin tornou-se inevitável. Nessa batalha, ficou evidente o resultado do treinamento da raiz. Sai agia com precisão e frieza, priorizando a missão acima da segurança de seus companheiros. Quando Naruto, tomado pela fúria da raposa, perdeu o controle, Orochimaru se preparava para deixar o local. Sai o seguiu discretamente, cumprindo uma ordem direta de Danzo, entregar-lhe uma mensagem que propunha uma aliança entre os dois, prometendo ajudá-lo a invadir Konoha. Mas, em segredo, o verdadeiro objetivo de Sai era eliminar Sasuke.
Tudo o que foi dito entre ele e Orochimaru acabou sendo ouvido por um clone de Yamato. Assim, o time 7 o capturou e o interrogou sobre as intenções de Danzo. Com seu habitual sorriso, Sai afirmou que todos estavam enganados quanto ao líder da raiz. Naruto, porém, notou a falsidade em sua expressão e o pressionou até que ele admitisse a suposta conspiração, ainda que essa não fosse a verdade completa. Ao ouvir Naruto falar sobre a importância de resgatar Sasuke, Sai se surpreendeu. Ele perguntou por que Naruto arriscaria a vida por alguém que havia abandonado o time. Naruto respondeu com sinceridade: apesar das diferenças, eles haviam criado um laço profundo, algo que o fazia ver em Sasuke um reflexo de si mesmo. Aquele vínculo era inquebrável. Essas palavras ressoaram em Sai. De repente, Kabuto chegou a ajudá-lo em um momento de perigo, mas, movido por uma nova compreensão e lembranças de Shin, ele tomou uma decisão inesperada, e mobilizou a própria aliada para permitir que o time 7 alcançasse Sasuke. Divididos em dois grupos, Sai com Naruto, e Sakura sob a liderança de Yamato, eles prosseguiram. Durante uma pausa, Sai se lembrou das palavras de Naruto e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente. Uma leve emoção, tímida, mas real, despertou em seu peito. Ele abriu o velho caderno e com um sorriso verdadeiro, desenhou na última página vazia. Esse novo traço representava o fim da história dos irmãos, um desenho de Sai e Shin de mãos dadas, simbolizando o elo que jamais foi destruído. Era o tipo de arte que Shin, com certeza, teria amado. A partir desse momento, Sai decidiu mudar, quis compreender melhor os sentimentos, formar laços verdadeiros com Naruto, Sakura e até Sasuke. Abandonou a missão de assassinar o último Uchiha e escolheu seguir o próprio caminho. A operação terminou sem que Sasuke retornasse à Vila da Folha, mas Sai havia mudado por completo. Determinado a honrar a promessa silenciosa que fez a Shin, jurou continuar crescendo, não apenas como ninja, mas como ser humano. Em Konoha, ele começou a frequentar a biblioteca, tentando aprender o que significava interagir de forma natural. Como fora treinado para reprimir emoções, esse processo lhe parecia quase impossível. Ainda assim, esforçava-se. Em uma tentativa de aplicar o que aprendeu, Sai chegou à conclusão de que apelidos poderiam aproximar as pessoas, desde que refletissem seus traços de personalidade. Sério, olhou para Sakura e disse: obrigado pelo conselho. Feiosa. A reação explosiva de Sakura foi imediata, mas, para Sai, aquele momento foi algo novo, o início de uma convivência sincera. Pela primeira vez, ele começava a entender o significado real de estar vivo. Com o tempo, Sai se transformou profundamente. De um jovem apático e frio, tornou-se alguém gentil, prestativo e atento às necessidades dos outros. Era difícil imaginar que o mesmo rapaz, um dia incapaz de sentir, agora fosse quem mais compreendia as emoções humanas. Depois da invasão de Pain, Danzo assumiu o posto de Hokage e designou uma nova tarefa a Sai: vigiar Naruto. O garoto agora era visto como o herói da Vila da Folha, e também um dos poucos Jinchurikin ainda livres. Pouco tempo depois, Sai se reuniu com Naruto e Sakura, ambos aflitos com a ordem de Danzo para eliminar Sasuke, considerado traidor. Questionado pelos companheiros, Sai explicou que não podia comentar nada sobre o assunto, um selo amaldiçoado em sua língua o impedia de revelar segredos da raiz. A conversa foi interrompida pela chegada de dois ninjas da Vila da Nuvem, enviados para investigar Sasuke, acusado de capturar o irmão do Raikage, o Jinchurikin do Oito Caudas. A revelação deixou todos em choque. Sasuke havia se aliado a Akatsuki, a mais temida organização criminosa do mundo ninja. Determinando-se a ajudar, Naruto prometeu colaborar com os visitantes e retirou-se com eles para um local isolado. Lá, Karui exigiu informações sobre Sasuke. Diante da pressão, Naruto recordou tudo o que viveu ao lado do amigo, as batalhas, a amizade e a promessa que fez a Sakura de trazê-lo de volta. Mesmo sob agressões, Naruto preferiu o silêncio a trair aquele vínculo. Ele suportou os golpes sem reagir, e Sai, que observava tudo oculto nas sombras, ficou confuso. Não compreendia por que alguém escolheria sofrer por um traidor. Naruto, exausto e ensanguentado, ainda recusava-se a falar quando Sai interveio, colocando-se entre ele e os agressores. Naruto pediu que ficasse fora daquilo, mas Sai insistiu. Ele não devia carregar sozinho o peso das ações de Sasuke. Porém, ao lembrar das palavras do Uzumaki sobre o vínculo que compartilhava com o amigo, Sai entendeu. Naruto não estava apenas protegendo Sasuke, estava preso à promessa feita a Sakura, e ao sentimento que o ligava a ambos. Depois de levá-lo até Kakashi Yamato, Sai ficou sozinho, pensou na cena que presenciou e sentiu uma angústia nova apertar-lhe o peito. Movido por essa sensação, procurou Sakura e contou-lhe tudo o que Naruto havia suportado, os golpes, o silêncio e a fidelidade inabalável à promessa de trazê-la felicidade. Sakura ficou paralisada. Então, com firmeza, Sai lhe disse que Naruto carregava um fardo que não era seu, uma promessa que o oprimia como um juramento eterno. Pela primeira vez, Sai compreendeu o amor, percebeu, com clareza, que Naruto amava Sakura e que esse amor o impedia de desistir.
agir. Com convicção, Sai concluiu que Sasuke era a origem de toda aquela dor. Por causa dele, Naruto sofria. Por causa dele, Sakura chorava. Ironicamente, o ninja treinado para não sentir era agora quem mais compreendia o peso dos sentimentos. Tomada pela culpa, Sakura decidiu agir. Chorando, jurou por fim àquele ciclo de sofrimento, nem que para isso tivesse de eliminar Sasuke com as próprias mãos. Quando encontrou Naruto, disse-lhe que não deveria mais persegui-lo e que o amava. Mas Naruto percebeu a falsidade nas palavras. Sai, por sua vez, entendeu que aquela confissão era apenas um disfarce para a decisão que ela havia tomado. Pouco depois, ele reapareceu diante de Naruto e revelou a verdade. Sakura planejava matar Sasuke sozinha, para poupá-lo de mais dor. A transformação de Sai, a essa altura, já era evidente. Ele não falava de sentimentos com facilidade, mas agora conseguia compreendê-los, os de Naruto, os de Sakura e até os seus. Quando a Quarta Grande Guerra Ninja começou, Sai foi integrado à equipe de ataque surpresa da Aliança Ninja. Durante uma das ofensivas, seu esquadrão foi surpreendido por uma unidade inimiga, composta por Sasori, Deidara e Shin, seu próprio irmão, trazido de volta e controlado por um jutsu proibido. A visão o paralisou. Lutaria contra Shin mais uma vez, mesmo sem querer. Durante o combate, Deidara usou o corpo de Shin como explosivo, mas Kankuro conseguiu salvar seus companheiros com sua marionete salamandra. Ver o irmão sendo manipulado como arma despertou em Sai uma fúria inédita. Ele atacou com toda a força, movido pela emoção que ardia em seu peito. Graças à sua coragem, Kankuro conseguiu capturar Sasori e Deidara com suas marionetes. Sai então, voltou-se para o irmão. Estava pronto para enfrentá-lo, mesmo que isso destruísse. Mas Shin, com um olhar sereno, lhe pediu que parasse. Notou o caderno de esboços que Sai havia deixado cair após a explosão, aberto justamente na última página, aquela em que os dois apareciam de mãos dadas. Um sorriso suave surgiu em seu rosto. Ele finalmente pôde ver o desenho que sempre quis. Aquele simples traço, símbolo do amor entre irmãos, bastou para libertá-lo do jutsu de controle. Agradeça aos companheiros que chamam seu nome, disse Shin, pouco antes de desaparecer diante dos olhos marejados de Sai. A guerra terminou, e Sai emergiu dela como um homem completo. Tornou-se alguém empático, solidário e verdadeiramente humano. Anos depois da guerra, os caminhos de Sai finalmente se entrelaçaram com o amor de forma mais íntima. Sai foi enviado por Konoha para investigar uma movimentação suspeita em um pequeno país vizinho. No entanto, o inimigo, usando uma técnica obscura de manipulação mental, conseguiu tomar o controle da mente de Sai. Ele então se voltou contra seus próprios companheiros. Usando sua técnica de transferência de mente, Ino conseguiu entrar no subconsciente de Sai para tentar libertá-lo daquele estado. Ela conseguiu lhe acalmar e assim ele finalmente acordou. Confuso com Ino ali, tão determinada a salvá-lo, Sai sentiu-se tocado de um jeito que nem ele conseguia explicar. Foi um daqueles momentos silenciosos em que não é preciso dizer nada, algo havia mudado entre eles. Assim Ino tornou-se a mulher que preencheu seu coração, e eles se casaram. Sai adotou o sobrenome dela e juntos tiveram um filho. Sai trilhou um caminho longo e doloroso, do vazio ao afeto, da obediência cega à liberdade emocional. Cada encontro o transformou. Naruto lhe mostrou o poder dos laços, Sakura o fez compreender a dor do amor, Shin lhe deu o primeiro vislumbre da empatia e Ino completou-lhe dando o que lhe faltava. Sai descobriu que a força não nasce da ausência de emoções, mas da capacidade de senti-las e controlá-las. Ao lado de sua família e companheiros, ele aprendeu a rir, a se importar e a proteger. Construiu uma vida genuína e serena, e no fim o artista que um dia desenhou sem expressar suas emoções, finalmente aprendeu a colocar vida em cada traço, porque entendeu que sentir é o que torna alguém verdadeiramente humano. Se gostou, deixe seu like, e se ainda não é inscrito, aperta o play e faça parte da nossa comunidade. Valeu, fui!